pessoal, mais um vídeo aí do vlog. Dessa vez o cenário tá um pouquinho diferente, alguns probleminhas técnicos, mas a gente se vira, né? E dessa vez aqui, essa semana, eu vou fazer uma teoria. Eu aqui, ó, vocês podem ver que eu fiz um monte de rascunho pra chegar nessa ideia aí da teoria. Não é uma teoria assim completa, infelizmente, mas eu pensei em algumas coisas interessantes, né? Eu vou falar do Crocodile. Antes de mais nada, eu agradeço ao Jonathan que mandou o e-mail, que ele que deu uma pequena ideia sobre o Crocodile, e eu abracei e fui fazendo as ligações conforme a história. O Jonathan ele me mandou um e-mail falando que o Crocodile ele poderia ter sido um revolucionário. Eu não vejo motivos para dizer que ele não foi, tá? Mas a gente aqui tenta resgatar algumas ideias para tentar explicar por que ele poderia ser um revolucionário. Eu vou começar falando, levantando as 3 vezes em que o Crocodile apareceu e realmente mostrou uma coisa a mais aí da personalidade dele, tá? Então a primeira vez foi em Alabasta, né, onde ele era o vilão. Ele era um Shichibukai. Na época a gente não sabe como era a época dele na pirataria, né? A gente não sabe do bando do Crocodile, onde ele tinha Baroque Works e ele tinha um plano dele chamado Utopia. Ele ficou anos fazendo esse plano para que realmente desse certo no fim. O Crocodile queria o quê em Alabasta? Ele queria poder bélico, certo? Ele queria a arma, Pluton. Agora eu me pergunto, como o Crocodile sabia da arma? O governo mundial que sabe a respeito do século perdido e dos Poneglyphs, assim, o que os Poneglyphs realmente têm. Outras pessoas acham que é uma lenda, outras pessoas não correm atrás disso, outras pessoas acreditam realmente nas armas e tal, mas ninguém sabe nada das armas, tá? Ninguém sabe muito bem os nomes das armas, ninguém sabe exatamente o poder dessas armas, ninguém procura nada. Quem sabia disso era o governo mundial com a Chip 9, né? Só. O Frank sabia porque ele tinha a planta. Tirando esses personagens, só Robin sabia. Tirando todos esses personagens, quem mais saberia sobre os Poneglyphs? Drago, que é o quê? Um revolucionário. Sim, somente os piratas do bando do Roger que sabiam alguma coisa sobre o século perdido e sobre os Poneglyphs. E olhe lá, entendeu? E olhe lá. Não tinha o conhecimento dos arqueólogos de Ohara, né? Então, assim, é um mistério, cara. Poneglyph você não tem, não é assim você tem informação sobre isso. Nem a Robin sabia sobre o Poneglyph de Alabasta. Ela seguiu o quê? O Crocodile que chamou ela para trabalhar com ele, né? Então, assim, a Robin, depois de Alabasta, nem ela sabia exatamente onde estariam os outros Poneglyphs. Então, você ter informação sobre Poneglyphs não é fácil. Então, o Crocodile, ele teria que ter uma rede de informação sobre, para saber exatamente o Poneglyph que estava lá em Alabasta. Ele sabia que estava em Alabasta, ele sabia que o rei sabia do Poneglyph, ele sabia que era Pluton que estava naquele Poneglyph. Gente, na boa, é muita informação, é muito preciso. Ou seja, ou ele já tinha experiência com outros Poneglyphs, ou ele realmente já tinha o conhecimento teórico da coisa. E quem somente tem isso? Os revolucionários. É uma coisa a se pensar, Enfim, depois dessa primeira aparição, a segunda aparição dele foi nas minicapas, né? Onde ele não fugiu da prisão em que ele estava e foi mandado para Impel Down. Ali, assim, não tem muito o que falar, entendeu? A gente percebeu aí um pouquinho do orgulho do Crocodile, mas aparentemente não tem nada ligado realmente a revolucionários, ou ligado ao plano dele, ou ligado ao passado dele, que é o segredo. E a terceira aparição dele foi na guerra, né? Onde na guerra a gente descobriu que o Crocodile queria matar o bebê e que no passado ele foi derrotado pela Barba Branca, né? Então, assim, todas essas informações das aparições do Crocodile eu vou deixar na descrição. Depois dessas 3 informações, vamos realmente pegar algumas coisas para fazer sentido, ok? Então, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: o Crocodile, ele pode sim ter sido um revolucionário e que por algum motivo muito especial ele saiu. Olha o que eu vou ligar, gente. Primeira coisa, eu sei que vocês não vão entender de imediato, mas vamos lá. Primeira coisa, no passado do Ace,
no passado do Ace, a gente descobriu que o comandante da 2ª divisão do Barba Branca estava há anos vaga. Depois, na guerra, o Crocodile fica putaço quando o Barba Branca abraça o Squardo e fala que ama ele, mesmo o cara lá enfiando uma espada na barriga do cara. Que aí o Crocodile fala: como você é fraco, eu não acredito que eu fui derrotado por você no passado. Esse passado eu vou fazer pensar na seguinte forma. O Crocodile, ele era, na época em que ele lutou com o Barba Branca, ele era um revolucionário, porém ele não dizia pro mundo que ele era um revolucionário. O mundo acreditava que ele era um pirata, mas ele fazia missões como um revolucionário pelo Ivan. Isso, Ivankov. Ivankov seria mais ou menos ali o comandante do Crocodile. Ele meio que dava um pouco das ordens pro Crocodile. E o Crocodile tinha que fazer alguma missão em que, por algum acaso, ele acabou tendo que lutar com o Barba Branca. E aí, ele perdeu o braço e teve a cicatriz, ok? Nessa época, ele não tinha o Sonsuru no Mi, por isso mesmo que ele perdeu o braço e tem a cicatriz. E nessa luta, todos os companheiros dele morreram, ok? E ele perdeu o braço, se ferrou. Só que, antes de ele lutar com o Barba Branca, ele matou o 2º comandante da divisão, fazendo com que ficasse anos e anos aí sem comandante. Porém, depois dessa derrota do Crocodile, ele, na volta para dar o relatório para os revolucionários da missão em que ele estava, ele revoltou, ele pegou e falou assim: olha, eu tô fazendo isso aqui em prol de alguma coisa, né? Mas vocês estão pegando inimigos diferentes. Vocês estão indo contra o governo mundial e tal. Também sou contra o governo mundial. Mas olha essa raça de pirata. Olha o que eles fizeram com a gente. Que ele acha que o maior mal do mundo não é exatamente o governo mundial. E sim, os piratas. Vocês vão me perguntar: ué, Paulo, mas por que então ele se tornaria Shichibukai? Né? Então, por que diabos ele também era um pirata? Como eu disse, se na época em que ele fazia as missões dele como revolucionário, ele não dissesse que era um revolucionário, ele tinha o bando dele também como uma frota, entendeu? As pessoas poderiam muito bem considerá-lo como piratas, entendeu? Muitos piratas não agem como piratas no mundo de One Piece. Por exemplo, o Kuro. O Kuro, ele odiava ser pirata, entendeu? Mas ele era pirata, entendeu? Ele não sabia porra nenhuma da pirataria. Ele não era de fato um pirata, mas as pessoas consideravam ele como pirata, entendeu? A mesma coisa poderia acontecer com o Crocodile. A mesma coisa pode mesmo acontecer com o Doflamingo, entendeu? Doflamingo, exatamente, ele não é um pirata, cara. Ele é um cara de negócios e aparentemente ele sempre foi assim. Só que com essa luta do bebê aí, onde ele perdeu o braço e tudo, ele acabou ganhando uma recompensa por ter matado o cara, o 2º comandante. O primeiro motivo de ele sair do bando revolucionário era ele falou assim: ó, meu, eu sou um revolucionário, eu me considero um revolucionário, só que vocês estão indo no inimigo diferente. E esse é o primeiro motivo, e o segundo motivo é porque ele ganhou uma recompensa. E acabou realmente sendo visto como um pirata no mundo inteiro, pra não ter que ficar sendo caçado que nem um retardado e tal. Ele, tempos depois, acabou aceitando se tornar um Shichibukai para começar a fazer o plano dele. O segredo, quando eu fico pensando toda vez nesse segredo, pelo menos pra mim, exatamente pela minha ideia do Iva ter sido o comandante do Crocodile, meio que indiretamente, né, ele que passava algumas coisas pro Crocodile. O Crocodile, ao sair, ele conversou com o Iva, ok? E falou, ele delatou todo o plano futuro que ele teria. Eu vou crescer, eu vou ficar mais forte e no futuro eu vou encontrar uma arma desses Poneglyphs. E aí eu vou pegar esse poder bélico e eu vou destruir todos os piratas que não devem estar nesses mares. E não somente os piratas, e sim fazer aquilo que vocês até hoje não conseguiram fazer. Então assim, ele meio que virou um revoltado com os revolucionários, mesmo sendo um revolucionário, e decidiu, após sair do bando revolucionário, ele arquitetou o plano dele para chegar em Alabasta. Para isso, ó, muita pesquisa, muito treinamento, e aí ele encontrou o Sonsuru no Mi. Então é por isso que o Iva, quando ele falou: cara, você é o Crocodile, não acredito, você
que fez tudo aquilo no passado e se revoltou e fugiu e não quis mais ser do nosso bando. Nossa, era o Iva, ele não sabia o que estava acontecendo por fora, entendeu? Então ele não soube de Alabasta. Então realmente pro Iva, aquilo deveria ser um segredo, né? Obviamente que o Crocodile ia ficar ali, falar, caralho, eles não podem ficar descobrindo que eu sou um revolucionário, essa Courage. Mas enfim, essa seria mais ou menos a teoria. Coisa que eu tentei ligar as cicatrizes dele com a derrota que ele teve pelo bebê, o segundo comandante não existindo no bando do bebê. E também essa questão aí do segredo, saber sobre os Pendergraphs em Alabasta. E esse negócio com o Ivankov, que era um revolucionário, entendeu? Então, assim, a inteligência do Crocodile, pra mim, assim, cara, quem tem informação sobre o Polygraph, velho, só se o Crocodile soubesse de alguma coisa no governo mundial, e aparentemente não, porque ele escondeu tudo, né, da Marinha e do governo mundial. Velho, não sei de onde poderia ter vindo. Talvez um sobrevivente de O'Hara, eu não sei, pode ter sido também. Mas os revolucionários até então aparecem demonstrando saber sobre essas coisas, entendeu? Eles são contra o governo mundial por algum motivo. Eles são uma entidade governamental também, entendeu? Só que rebelde. Uma coisa mais justa mesmo, uma coisa pra tirar o poder do governo mundial por algumas merdas que eles fizeram. Eu acho completamente possível o Crocodile ter feito parte dos revolucionários depois do trauma de ele quase morrer, de ele perder o bando dele inteiro. Porra, vocês vão continuar olhando pro governo mundial? E os piratas que estão tacando terror aí? Eu vou aí também deixar um pequeno texto pra quem não entendeu direito a teoria, tá? Que aí eu vou deixar nos arquivos lá do grupo do vlog, tá? E é isso aí, a gente se vê na próxima semana. Na próxima semana provavelmente vai ter outra teoria. E até lá!